Bom dia, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras da Rádio Noroeste. Aqui é professor Wagner Romão com a nossa coluna Debate Político. Pessoal, nesse início de ano tem um debate muito quente na política nacional, que é o debate a respeito das federações partidárias. É algo bastante novo, uma inovação que ocorreu em outubro do ano passado, quando estava se fechando ali o período da legislação que será válida para essas eleições de 2022. Então nós temos uma novidade aí no cenário político, que é a possibilidade de partidos políticos se federarem, né? É algo diferente das antigas coligações proporcionais. As coligações se mantêm para as eleições majoritárias, ou seja, as eleições para presidente, prefeito e governador e também senador, mas elas são proibidas atualmente, as coligações são proibidas atualmente para as eleições proporcionais para deputados estaduais, federais e também para vereadores. Como é um assunto relativamente complicado, nós vamos fazer essa discussão sobre as federações por etapas. Então eu vou fazer aqui hoje uma primeira explicação a respeito do que está acontecendo, o que são as federações partidárias, por que elas vieram à tona nesse momento. E nos outros programas eu vou fazer uma análise mais política sobre o que pode ser a decorrência das federações, tanto aqui no estado de São Paulo, como no Brasil e também aqui especialmente para Campinas. As federações, esse debate todo, ele está acontecendo nos partidos, então a gente já pode ver partidos como o PSOL, como a Rede, como o PCdoB, como o PDT, como Cidadania, como o PSDB, como o PT, fazendo debate sobre se é bom ou não federar, entrar em federações, criar federações partidárias. Mas o que são as federações? A Lei 14.208 de 2021, foi aprovada, portanto, em outubro desse ano passado, ela prevê que 2 ou mais partidos poderão reunir-se em uma federação, que vai atuar como se fosse um partido político, ou seja, vai ser aplicado à federação todas as normas relativas ao funcionamento dos partidos nos parlamentos e também a questão da fidelidade partidária. Cada federação vai ter que criar um programa próprio, um estatuto próprio e regras de funcionamento próprias. E, por outro lado, a lei também prevê que os partidos políticos que vão compor a federação poderão ou deverão preservar a sua identidade própria, a sua autonomia organizativa, o seu número, as suas cores, a sua organização interna, os seus estatutos, os seus regimentos internos que são construídos internamente aos partidos políticos. Há uma característica importante das federações, que é o fato de que a sua abrangência é nacional, ou seja, se um partido decidir se federar com outro partido, ele vai precisar, essa federação ela vai valer para todo o país, ou seja, para o nível federal, para o nível estadual e para o nível municipal também. E a sua duração é de no mínimo 4 anos, ou seja, se os partidos se federarem nesse momento agora, em 2022, essa federação vai ter validade até 2026, até o início do ano de 2026, quando as federações poderão ser extintas ou poderão ser modificadas, né? Se houver algum tipo de desistência em meio a esse período, as sanções são muito fortes. Ou seja, vai haver a vedação de que o partido possa entrar numa outra federação, vai haver a vedação de que o partido celebre uma coligação nas 2 eleições seguintes e, pior ainda, o partido não vai poder utilizar o fundo partidário até o final do período previsto da vigência da federação. Ou seja, se o partido decide federar com outro partido,
sair da federação traz penalidades muito duras, né? O que traz a ideia, que nós vamos discutir mais à frente, de que é muito importante que os partidos pensem bem se e com quem vão federar, porque essa é uma decisão que vai trazer decorrências para os próximos 4 anos para esses partidos. Por último, pessoal, vale dizer que aquilo que valia ou aquilo que vale para os partidos que não se federarem vai valer para as federações quanto a tudo que envolver o processo eleitoral. Ou seja, os candidatos e candidatas que vão ser escolhidos e os registros desses candidatos, tanto para as eleições majoritárias como para as eleições proporcionais, a arrecadação de recursos, as decisões sobre a aplicação desses recursos, toda a estratégia ligada à propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção das cadeiras, prestação de contas e a convocação de suplentes. E isso é tudo que está na lei das federações e, portanto, vai ter que ser observado nesse processo eleitoral e também no de 2024. É isso, pessoal. Espero que tenha dado para você começar a entender o que são as federações partidárias, quais são as decorrências dessa legislação, o que um partido ganha ou perde quando ele entra numa federação. Na semana que vem eu vou começar a falar um pouquinho sobre o cenário político, aquilo que a federação pode trazer de benefício ou aquilo que ele pode trazer de complicação para o processo eleitoral e mesmo para aquelas tomadas de decisão dentro dos partidos políticos. Até a semana que vem, pessoal. Grande abraço. Seguimos juntos.